E esse ano vai emitir mais? Você acha que vai aumentar ou diminuir a impressão de moeda esse ano no Brasil, em ano eleitoral? E ano que vem você acha que vai ser mais ou menos do que esse? Só aumenta, porque é o aumento sem da dívida arcabouço pública. fiscal, sem nada, agora tudo é emergencial, os caras estão arregando nas pernas. Mas sabe quando que vai parar isso aí? Só tem uma força hoje capaz de botar o Brasil de joelho. Qual? Nenhum governo vai parar de emitir dívida. Nem o Bolsonaro, quando estava no governo, conseguiu. Ele Como conseguiu por um tempo, mas aí veio a pandemia. Madeira. Obrigou. Imprimiu como nem Dilma nunca imprimiu, né? Só que não gerou inflação Bolsonaro na época. imprimiu mais? No ano de 2020 imprimiu bastante. Só que no ano de 2020 não gerou inflação porque a economia estava parada. O componente velocidade de circulação chegou a zero. O dinheiro não circulava. Então todo aquele dinheiro ficou empossado, não gerou inflação. Mas é o efeito Depois da que guerra. começou, Cantillon. depois que começou a melhorar a Aí explodiu das pessoas, aí aumentou a inflação. Igual, e diga-se de passagem, não foi só ele, foi o mundo inteiro. E como que você falou que tem um jeito de parar? Qual o jeito de parar isso? Do que eu tava falando de... A única coisa que pode parar é essa emissão aí de dívidas. Aqui no Brasil, no dia que o mercado resolver virar pro Lula e falar assim, ó, acabou essa festa, eu não confio mais no teu governo e na tua capacidade de... Chega na hora que porque para funcionar ele precisa emitir dívida e fazer leilão de papéis. Para poder... como é que funciona contas públicas? O governo vai lá e faz um cheque e gasto público. Imprimiu dinheiro, fez um cheque voltando à economia. Aí a conta vai pro tesouro, o tesouro tem que pagar. Quando o tesouro, ele tem um caixa lá, mas se esse caixa cair, ele tem que imediatamente fazer leilão e vender título. É assim que funciona. Na hora de vender título, o mercado todo resolve falar assim, eu não confio mais nesse governo. Ou esse crescimento não tem, eu não confio na economia. A taxa vai de 10 para 20. Eu já vi isso acontecer na década de 80. O cara vai tentar emitir, ele não consegue colocar o papel. O leilão falha. O leilão falha, ninguém compra. Ninguém confia. Então, isso vai... Mas as pessoas que têm real, as pessoas que têm CDI, têm CDB, eles estão comprando sem ver. Sem as pessoas ver. que têm Tesouro Direto, fundos, estão confiando sem ver. É por isso que a grande lição do livro é que... Tem uma hora que o cara... Uma hora que os grandes bancos, isso aqui, falam, não. Porque só acontece quando o cara começa a tomar prejuízo. Quando ele começa a tomar prejuízo também, ele fala, bom, eu não posso... Aí vai ser a hora que ele vai vir com controle de capitais. Ele vai comprar só de 6 meses. Nessa hora... O de 3 anos ele não compra, aí falha o leilão. Aí o governo começa a ter que emitir mais curto. E fazer controle de capital para impedir pro cara tirar dinheiro do país. Se você vai ter que investir aqui sim. Mas nessa hora, se ele faz controle de capital... Vai proibir o cara de tirar o dinheiro do país. Nessa hora, o juro já vai estar 20%. Aí o Bitcoin aqui vai ficar 20% mais caro que no exterior, como foi na Argentina. Na Argentina ficou mais caro por conta disso. Porque você não conseguia tirar dinheiro de outra maneira se não comprando Bitcoin e enviando. Como na Venezuela, quando você vê controle de capital, aumenta o grosso da demanda de saída aqui é através do dólar. Eles vão fazer paralelo, vão fazer... Igual se fazia na década de 70. Pois é, exatamente. O Bitcoin não tem tamanho de mercado hoje, pelo mercado que circula, para você tirar 10 bilhões daqui. É isso. Mas dá pra você tirar proveito disso aí, né? O que a gente tem que fazer é tirar proveito disso. E depende também do cenário externo. No cenário externo, se esse cenário de problema de financiamento de dívida brasileira for global... Aí esse problema vai estar... Eu antevejo isso na dívida americana. Eu enxergo hoje um futuro onde o Fed Funds pode cair para 2% ou 3%, mas o 10 anos e o 30 anos subir para 8% ou 9%, por conta de um problema de financiamento. É isso. As 3 lições do livro, a primeira lição é que o juro negativo desde 2008 não é só aqui, é só questão mundial. O problema do quantitative easing é absolutamente imoral. O sistema financeiro atual é absolutamente imoral e satânico. E é demonstrado numa matéria chamada Public Choice Theory, a teoria das escolhas públicas, que quando você não tem chance de mudar o país no voto, e realmente, estatisticamente, nosso voto, a chance de a gente mudar o país é menor do que ganhar na Mega Sena 10 vezes. Não é isso? Seu voto ser decisivo é muito menor que ganhar na Mega Sena, não é isso? Até porque você pode apostar na Mega Sena toda semana e votar é só a cada 4 anos, né? Então, a salvação é individual, e se você não quiser ter suas mãos sujas de sangue de aborto, se você não quiser ter suas mãos sujas de castração de criança, se você não quiser ter suas mãos sujas de pessoas inocentes sendo enrabadas na cadeia por acusadas de estupro de cônjuge que não existe, não é isso? Quem acha que tem estupro de cônjuge não sabe o que é casamento bíblico. Então você não pode financiar o governo. Se você compra ações, você financia o governo. Se você comprar tesouro direto, você financia o governo. Se você tem saldo em real, você financia o governo. Se você tem negócios que pagam impostos voluntários a um governo, você é financiador voluntário daquele governo. O que o governo fizer com aquele dinheiro, você também foi culpado por isso, né? Você foi comparsa, financiador daqueles crimes. Você quer fazer oposição real? Lê o livro de graça, tem de graça no YouTube, bote lá Bitcoin Red Pill, que você vai aprender a tirar o seu dinheiro dessa ciranda imoral. Que pode cair? Pode cair. Agora, estatisticamente, o índice de Treino, o índice de Jensen, todos os índices financeiros, mas quando sobe, o ganho médio é muito mais
maior desproporcional a vantagem, do que dos demais ativos. Vai ter uma crise financeira, o Bitcoin vai cair mais do que a maioria dos índices? Vai. Porque ele é mais líquido. O que você consegue vender de madrugada pra estar em outro país em 10 minutos? Não é ação, né? Mas aí cai Bitcoin. tudo, cai bolsa, cai isso, mas Bitcoin, e o Bitcoin cai mais, porque ele é mais líquido. Você não consegue vender Ibovespa de madrugada pra mandar dinheiro pra outro país pra evitar de Ibovespa, imagem. sim, só falando do Bitcoin Brasil. você consegue. É que eu tô falando da bolsa americana. Não, mas vários ativos. Que é a noite Japão, inteira por também. exemplo, quando teve queda no Japão agora, tinham vários ativos no Japão. Um cara não tinha como vender de madrugada. Você podia vender Bitcoin e depositar pra evitar uma chamada de imagem, né? O que eles faziam? O que eles faziam na hora o que eles ali. faziam de madrugada, sim, no sim. caso do Japão, ele tá certo. Bolsas, a única coisa que tem volume pra fazer de madrugada é os futuros. Então o nego foi nos futuros de bolsa, E no Forex. de Nikkei, não, o spot. O spot FX é muito líquido todo horário do dia, 24 horas por dia. O nego vai de madrugada no ien e soca a bota no dólar e compra ien, que já tá desalavancando o trade. Então eu concordo com você que vai ter. Só que eu acho que vai ter um momento de fazer isso. No momento da desalavancagem. Enquanto o mundo está desalavancando, o que vai subir mesmo sendo dívida, o análogo do dólar papel é a dívida curtinha. Eu não quero ter ela para financiar governo. Eu quero ter ela porque na hora que os preços caem, ela vai... E aí depois eu troco por tudo. Entendeu? É Eu isso. vou ficar nisso aí. É porque é o seguinte. Esse ano, por exemplo, Agora, no cenário de inflação constante, é sempre ganho para quem tem ativos como Bitcoin, por exemplo. Só que para você entender que não dá para ter uma inflação para sempre, porque o mecanismo de produzir inflação ele é a expansão de crédito. E a expansão de crédito tem limite. O limite da expansão de crédito é quando ninguém mais conseguir comprar e achar que não recebe. É global. Existe um momento que você não consegue expandir mais o crédito. Você vai ter que, para você expandir, você tem que botar o juro a -1, -2, nominalmente. Porque zero ele já ficou um tempão. até negativo em alguns países. Nominal Ficou, negativo. na Alemanha ficou -1 o papel de 10 anos. Tinha banco que cobrava pra você deixar Então, depósito era do uma cara. bolha. Esse cenário foi uma bolha. Porque nesse momento que o juro está vindo -1 na Alemanha, a Argentina, depois de dar 4 moratórias, vendeu o bônus de 100 anos. Teve um negócio desse mesmo. Teve um bônus de 100. Como que a Argentina honrando? conseguiu, depois, agora deve estar, mas como que a Argentina conseguiu, depois de dar 5 moratórias, vender um bônus de 100 anos? Tem que ver o yield, né? Mas vendeu. Um país desse não devia tomar empréstimo de 100 nunca. A Áustria fez emissão de 100 anos a 1%. Sabe quanto está valendo esse papel hoje? Ela vendeu bônus de 100 anos com juro de 1% a 100, ao preço de par, né? A 100 Tem um cupomzinho, tem um cupom anual de 1%. E vendeu a 100 euros. Os juros em euro tá 3%. Derrotou o Esse negócio. bônus da Áustria de 100 anos vale 20% do valor de face. Pois é uma perda por 100 anos. Exatamente. A valor presente perdeu 80% do valor. Então, o mercado de renda fixa já tomou um tombo. Quando o Treasury de 30 anos, quando a taxa do governo americano foi de 1% para 5% ou para 4,5%, o bônus de 30 anos, o cara perdeu 50% É isso, mas o senhor do concorda valor. que reduzindo nos Estados Unidos, a tendência no mundo inteiro para evitar o carry trade é baixar também. Esse pessoal que perdeu 80% nesse título, quando o juro voltar à normalidade, o novo normal, isso tende a voltar. Mas você vê, o dinheiro de 30 anos, o juro de 30 anos ainda está 4%. O cara voltou um pouquinho, mas 30 anos, porque ele vai levar para recuperar isso aí. E a convexidade é a segunda derivada do preço do título. O efeito de você ir de 1 para 2, o prejuízo que você toma quando o juro vai de 1 para 2 é muito maior do que quando o juro vai de 2 para 3. Porque de 1 para 2 é dobrar, de 2 para 3 é 50%. sim. Chama-se convexidade, é a segunda derivada. A primeira derivada é a variação no preço, a segunda derivada é a variação da variação. E ela é maior, quanto mais próximo de zero você chega, maior a convexidade. Claro. Maior a alteração de preço. Foi o que eu falei, de 0 para 5 é infinito. Isso. De 0 para 1 é infinito. É infinitos por cento. Mas é isso que eu tava falando. Ficar para um cara como Warren Buffett, que tem um volume absurdo e que se recusa a se envolver com coisa. Tem Bitcoin um pouquinho, não tem? Eu acho que a maioria desses caras bilionários, eles começam comprando sem dizer a ninguém, como asset pessoal, como legado. Sim. Porque, tipo assim, até um cara desse ser interditado, o único dinheiro que ele consegue acessar e ninguém vai tomar dele é o Bitcoin, né? Até tem. Bitcoin é como uma arma. O ideal é que você comece a comprar sem alardear, né? Você só alardeia na hora que você faz a compra corporativa. Mas é isso. E a hora de fazer aquela compra porrada
é depois que passar esse... Aí é pra ir pras cabeças. Mas é isso. Tipo assim, se eu tivesse esperando essa onda porrada, porque, tipo assim, essa crise todo mundo sabe que vai acontecer e tá dizendo isso desde 2008. Eu vou te dizer quando eu... Desde 2008. Desde 2008 não. Mas eu vou te dizer, eu não dou mais 5 anos. Em real, esse ano, o Bitcoin subiu 50%. Que foi um ano merda. A Alemanha vendeu 50 mil Bitcoins. Tipo, todos os Bitcoins que ela tinha. Teve desova de Mt. Gox, que foi tipo 100 mil Bitcoin. Foram mais de... Só isso aí já foi praticamente a quantidade de Bitcoin que foi minerado esse ano. Tipo assim, foi como se a inflação do Bitcoin tivesse dobrado só com essas duas vendas. Tiveram dezenas de desovas absurdas. E uma situação dessa, que era pro Bitcoin tá caindo pra caralho, ainda subiu 50% em real. Porque Tipo assim, não era cada pra ano... caindo. Sabe por que não era pra